Olá! Agora nós daremos início ao estudo da última modalidade, do último tipo, né, da última espécie de direitos reais de garantia, que é a anticrese. Isso, a anticrese. Tem um nome feio, né? Eu concordo, eu acho que é um nome muito feio, esquisito. Enfim, mas é um dos direitos reais de garantia, assim como a hipoteca, assim como o penhor. Mas o nome não é só o nome que é esquisito. A própria anticrese, o próprio direito real de garantia anticrese, é o que a gente menos vê utilizado na prática. É o que a gente menos vê ser utilizado na vida, na vida prática, no dia a dia. Certo? Então, o que, que vem a ser essa anticrese? Como eu já disse, é um direito real de garantia. Mas é um direito real de garantia que recai sobre fundos e rendimentos. Fundos e rendimentos. E aí, a gente vai ter os sujeitos dessa relação. Quem são os sujeitos? Os sujeitos são credor anticrético e devedor anticrético. Então, como todos os outros direitos reais de garantia, é um instituto acessório. Por quê? Porque a gente vai ter uma relação obrigacional que liga esse credor anticrético ao devedor anticrético e vice-versa. E essa relação obrigacional vai estar garantida por, pela anticrese, que é uma garantia real. E essa garantia real vai recair sobre fundos e rendimentos. Nós sabemos que fundos e rendimentos são bens acessórios de um bem principal, né? São acessórios de um bem principal. E esse bem principal, como que vai ser? Qual o bem principal que pode ser objeto de anticrese? Só os imóveis? Ou também pode os móveis? Enfim, a doutrina majoritária e a doutrina e a jurisprudência majoritárias dizem que a anticrese só é possível desde que recaia sobre bens imóveis. Então, para a doutrina e jurisprudência majoritárias, eu não tenho anticrese recaindo sobre bens móveis, perdão, mas sim só sobre bens imóveis. O Código Civil, ele traz ali no artigo 1506, parágrafo 2º, o início da disposição dele diz: quando recair sobre bem imóvel. Quando coloca isso, quando o legislador coloca isso no 1506, parágrafo 2º, dá a entender que a anticrese poderia incidir sobre bens móveis, né? Então, por exemplo, o devedor anticrético, por esse raciocínio, poderia entregar para o credor anticrético um táxi dele, e para que esse credor anticrético retirasse do táxi os frutos e rendimentos que esse táxi conseguisse produzir, vamos dizer assim, né? Mas esse não é um entendimento, como eu disse, majoritário. O entendimento majoritário é no sentido de que a anticrese só pode recair sobre bens imóveis. Então, como o devedor tem uma relação obrigacional com o credor, a gente sabe que ele tem uma dívida com o credor. E essa anticrese vai justamente garantir a dívida que o devedor anticrético tem perante o credor anticrético. E aí, o Código Civil estabelece que é permitido, ou seja, é possível que esse devedor estipule que os frutos e rendimentos de um determinado bem imóvel dele sejam percebidos, recebidos pelo credor, de forma a compensar ali o pagamento da dívida, de forma a compensar o saldo devedor. Então, a gente vê que os frutos e rendimentos, nesse sentido, eles vão ali abatendo o valor que aquele devedor deve para o credor anticrético. Mas o Código Civil estabelece ainda, ele vai além, ele estabelece que é permitido que o devedor e o credor anticrético pactuem no sentido de que esses frutos e rendimentos que forem sendo recebidos ao longo da relação contratual deles sejam utilizados para abater, né, para pagar, para quitar os juros. E se o valor recebido a título de fundos e rendimentos
exceder o valor dos juros, aí pode abater no valor do capital. É claro que aqui, gente, a ideia que eu entendo que o legislador teve é no sentido de ser os juros remuneratórios, né? Que são aqueles juros que remuneram o capital devido, enfim. Então, o legislador estabelece essa regra, que os frutos e rendimentos podem ser utilizados na compensação do valor devido e, mais que isso, ele coloca ali uma premissa de que as partes podem pactuar, que é permitido que as partes pactuem e será aplicado dessa forma, que, havendo o recebimento desses frutos e rendimentos, o abatimento inicial, a compensação inicial será em cima dos juros. E depois, se exceder o valor dos juros, chegará ao capital. A anticrese, ela também pode se dar da seguinte forma. Bom, primeira coisa que eu quero falar, que eu acabei me empolgando aqui e não falei. Quando ocorre a anticrese, o devedor anticrético entrega para o credor anticrético o bem que gera esses frutos e rendimentos. Tá? Então, o bem que gera esses frutos e rendimentos fica na posse do credor anticrético, enquanto durar o direito real de anticrese. Mas é possível ainda que as partes estabeleçam que o credor anticrético administre aqueles bens que foram dados em garantia de anticrese. Então, vamos lá, pensa que é uma loja, uma drogaria, enfim, um estabelecimento comercial que é entregue para o credor anticrético para que o credor retire dali os fundos e rendimentos. É possível que esse credor faça ainda a administração e não só retire do bem os frutos e rendimentos. Só que um detalhe: se o credor aceitar fazer a administração, quiser fazer a administração e dessa forma for pactuada entre as partes, ele vai ter que anualmente apresentar um balanço para o devedor anticrético, porque, em última análise, aquele bem é do devedor anticrético e só está temporariamente com o credor a título de garantia, e não porque houve uma transferência ali da propriedade. Então, anualmente, esse credor vai ter que prestar contas por meio da apresentação de um balanço. E se o devedor não concordar com essas contas que ele prestar, enfim, com esse balanço que ele prestar, e entender que ele está promovendo uma administração, uma gestão ruinosa naquele bem que ele deu em garantia para o credor anticrético, ele vai poder impugnar esse balanço na justiça e requerer que essa posse dele, a administração do bem que ele tem, seja transformado em um arrendamento. É isso mesmo. Ele pode requerer que seja transformado em um arrendamento e vai pedir para o juiz fixar um valor mensal de aluguel, né, de arrendamento, para que o credor anticrético pague para o devedor. É uma situação um tanto quanto, vamos dizer assim, surreal, né? Mas eu não consigo visualizar isso na prática, não consigo imaginar isso na prática, mas enfim, o Código Civil traz isso expressamente. E o credor anticrético, ele pode também arrendar esse bem para terceiros. Ele não necessariamente precisa administrar esse bem. Ele pode arrendar esse bem para terceiros e aí sim receber esses rendimentos ou até transferir esses rendimentos para o devedor, se assim eles pactuarem. Enfim, eles podem pactuar da forma como eles pretenderem, como eles quiserem. Mas o que acontece? A ideia é que esses frutos e rendimentos fiquem já diretamente com o credor anticrético. Por quê? Porque esses frutos e rendimentos servem ali já para compensar os valores devidos. Bom, e o credor anticrético fica com um bem que não é dele, né? Então a gente pode imaginar, será que ele tem alguma responsabilidade? Sim, ele tem responsabilidade, está prevista lá no artigo 1508 do Código Civil. Então, o 1508 do Código Civil, ele vai nos trazer que o credor anticrético, ele é responsável por dois fatos, vamos dizer assim. Ele é responsável tanto pela deterioração que acontecer no bem, que está ali em garantia, mas essa deterioração tem que ser por culpa do credor. Então, o credor anticrético, por culpa, deixa que o bem se deteriore. E aqui, culpa é no sentido lato, tá? No lato sensu, vamos dizer assim, no sentido amplo. Abrange tanto a negligência, a imprudência, assim como aquela deterioração que aconteceu de forma intencional, o dolo. Então, se o credor anticrético
agir com culpa e, em razão dessa atitude dele, houver deterioração no bem, que é do devedor anticrético, ele vai ser obrigado a reparar os danos, a responder por isso. E da mesma forma, ele responde perante o devedor anticrético por todos os frutos e rendimentos que ele deixou de receber por negligência. Então, se o bem está confiado a ele durante aquele período, ele tem que envidar todos os esforços para receber os frutos e rendimentos devidos naquele período, porque se ele não fizer isso, depois ele tem que prestar conta e pode ser responsabilizado perante o devedor anticrético, certo? E aí a gente tem uma situação interessante. A anticrese, tal qual acontece com a hipoteca convencional, ela tem um prazo máximo fixado em lei. E esse prazo está lá na parte da teoria geral ali que norteia a hipoteca, o penhor e a anticrese. Está lá no artigo 1523. Ele diz que a anticrese não pode durar mais que 15 anos. Então, nós temos um prazo máximo de duração da anticrese, tal qual acontece lá na hipoteca convencional, que nós já estudamos na aula anterior, que tem prazo máximo de 30 anos. Aqui, na anticrese, o prazo máximo da garantia, do direito real de garantia, que é a anticrese, vai ser de 15 anos. Outra informação que é interessante a gente trazer a respeito da anticrese é que é possível que o mesmo imóvel, né, que o mesmo bem tenha incidente nele a anticrese e a hipoteca. Não é proibido, vamos dizer assim, e também não é impossível juridicamente que incida sobre o mesmo bem a anticrese e a penhora. Por quê? Porque a anticrese, ela visa ser uma garantia no sentido do credor tirar dali só os frutos e rendimentos. Já a hipoteca visa o bem em si, vamos dizer assim, a casca do bem, a estrutura do bem imóvel, tá? Então é possível existir tanto a anticrese quanto a penhora sobre o mesmo bem. Então fica isso registrado. O que acontece aqui? Vamos pensar que a anticrese foi registrada, porque, detalhe, como a anticrese incide sobre bens imóveis e é um direito real, ela também precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis do local onde o imóvel se situa. Então, vamos pensar, se a gente tem uma anticrese registrada no cartório primeiro que uma hipoteca, caso o credor hipotecário queira executar a dívida que ele tem, o crédito, perdão, que ele tem com o devedor, o credor anticrético tem o direito de reivindicar os direitos dele. Fala, opa, tinha uma hipoteca, tinha uma anticrese aí já registrada, eu tenho direitos aos frutos e rendimentos desse bem. Então, ele tem que fazer valer esse direito dele quando a hipoteca for posterior. Então, pensa, a anticrese foi registrada primeiro, a hipoteca foi registrada posteriormente. Se esse credor hipotecário se movimentar no sentido de executar aquele bem que foi dado em garantia, o credor anticrético tem o direito de falar, ok, você tem o direito de executar, mas eu tenho o direito de reivindicar os fundos e rendimentos. Por quê? Porque a minha anticrese está registrada antes mesmo da existência da sua hipoteca. Isso por inteligência do que estabelece o artigo 1509 do Código Civil, certo? Então, guardem isso, é possível haver anticrese e hipoteca sobre o mesmo bem. Outra possibilidade que o artigo 1510 do Código Civil traz é que o imóvel que foi dado em anticrese para que o credor retire dele os frutos e rendimentos, ele pode ser alienado, ele pode ser transferido para terceiros. E o adquirente também pode fazer a remissão. Lembra aquela remissão resgate que nós estudamos lá na hipoteca? Não a remissão perdão, que é a remissão com 2 S, remissão com C cedilha, remissão resgate. Quer dizer que o adquirente do imóvel sobre o qual pesa um direito real de anticrese pode buscar o credor anticrético e quitar aquela dívida para que o imóvel fique livre e desembaraçado. Isso por força do que está previsto lá no artigo 1510 do Código Civil. E eu gostaria de fazer uma observação aqui, que eu fiz em sala de aula, nas aulas presenciais, quando eu falei de penhor, mas acabei não mencionando aqui de novo nas aulas de hipoteca e vou mencionar agora. Quando eu falo de direitos reais de garantia, e isso eu estou falando sobre penhor, hipoteca e anticrese,
é importante a gente enfatizar que o credor, ele tem esse bem em garantia. E caso o devedor não cumpra a obrigação principal pactuada, o credor não pode simplesmente ficar com o bem para si, tomar de imediato o bem para si. Não pode. Existe todo um processo que precisa ser seguido. Ele tem que escutir. A gente fala, o termo correto é escutir. O que ele tem que fazer? Ele tem que escutir, executar. Ele vai executar, vai informar a dívida e vai alegar a preferência e a prioridade que ele tem sobre aquele bem. Quer dizer, sobre todos os credores que o devedor tiver, ele tem a preferência e a prioridade sobre aquele bem. E aí aquilo vai ser levado à venda judicial, tem a possibilidade de remissão, que nós já vimos, e vai ser levado à venda judicial. Em última análise, se não for vendido, aí abre-se a possibilidade dele adjudicar esse bem, que seria ali ele ficar com esse bem para si. Mas é só lá no final do processo, quando as tentativas de venda do bem forem frustradas, em última análise, e tem todo um processo, algo que vocês estudam lá na disciplina de Direito Processual Civil, tem todo um processo para ser seguido até chegar ao ponto do credor ficar com o bem para si. Não pode, é nula a cláusula que pactuar que o credor já pode de imediato, assim que o devedor entrar em dívida, ficar com o bem para si a título de quitação, ali, a título de adimplemento da obrigação. Não pode, eu enfatizo. Eu havia falado isso na aula de penhor, nossa aula presencial, mas estou enfatizando aqui, terminando essa aula de anticrese, que nem em nenhuma das modalidades de direito real de garantia, ou seja, nem no penhor, nem na hipoteca, nem na anticrese, é possível pactuar que o credor já fique com o bem para si diretamente, logo que o devedor entre em inadimplência com ele, tá? É preciso haver o devido processo legal para que aquele bem, para que tente vender aquele bem judicialmente. E aí, só lá no final, caso todas as tentativas sejam frustradas, em última análise, é possível que a gente chama de adjudicação. Certo? Com isso, a gente encerra os direitos reais de garantia. E aí, na próxima, vocês vão me apresentar o trabalho e depois nós faremos a nossa avaliação. Beijos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.